Lição 3, nova vida, nova música. Ponto A, a palavra de Deus fala sobre música. Agora, esses são alguns versículos, lembre-se, a Bíblia tem 500, mais que 500 que falam especificamente sobre música. Você não está feliz que nós não vamos ler todos hoje à noite? Mas nós vamos focalizar em um versículo que é repetido em 3 lugares na Bíblia. Esse mesmo versículo, quase as mesmas palavras, 3 vezes Deus passou esse conceito sobre música. Em Isaías, que representaria os livros proféticos. Em Êxodo 15:2, que representaria os livros históricos, praticamente o mesmo versículo. E em Salmo 118, versículo 14, que representaria os livros poéticos. Esse mesmo versículo, repetido nesses 3 lugares. Então vamos prestar atenção, que eu acho que Deus tem algo importante para nos dizer. E tem a ver com música. E é um conceito novo sobre música que eu não sei se todos pensaram nisso ou têm esse conceito ainda, mas é muito importante, muito precioso. Vamos então para o Salmo 12:2, que todos dizem praticamente a mesma coisa, mas vamos para o profético. Vamos ler juntos. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Então nós sabemos que Deus é a fonte de nossa força. Nós pedimos força, ajuda do Senhor. Nós sabemos também que Ele é a fonte de nossa salvação. Dele que veio a salvação, é Ele que nos salvou. Mas esse é um conceito que muitos não têm sobre Deus, não conhecem. Mas Ele também deve ser a fonte de nosso cântico, de nossa música. Agora é importante essa palavra cântico, quando diz Ele é meu cântico. Vem da palavra hebraico, Zimrat. Essa palavra, Zimrat, só se encontra 3 vezes na Bíblia. Onde? Nesses 3 versículos, né? De Isaías, de Êxodo e de dos Salmos. A palavra Zimrat é uma palavra hebraica que, usada nesses 3 versículos, é um termo instrumental, usado somente para música, não palavras encontradas na música. Essa palavra Zimrat. Então, veja bem o que Deus está falando. Zimrat, Deus é meu cântico, não está falando Deus é minhas palavras, minha musiquinha, não, é minha música. É um termo instrumental que fala justamente de palavras de música, não das palavras cantadas. O que isso significa para nós? Deus é meu Salvador, mas Ele também é o meu cântico. Ele é a minha música. E eu faço uma pergunta. Durante a semana, Deus é a sua música? Não só no domingo, quando você vem para a igreja. Na segunda, quando você acorda no serviço, Deus é a sua música. A gente percebe da forma que pessoas cantam na igreja, se Deus é a música durante a semana. Não é só, domingo é só uma extensão disso, é uma manifestação, mas Deus é o seu cântico quando você acorda, segunda de manhã, à tarde na escola. Ele está na sua mente quando a sua mente não está ocupada com outras coisas, ou será que a música do mundo tem um lugar maior na sua mente? Então esse é um novo conceito a respeito do papel que Deus exerce em nossas vidas. Veja, Ele é o meu cântico. Então pode preencher na sua apostila. Música é a parte da própria natureza de Deus. Deus é um ser musical. Nós vamos falar mais sobre isso em lições futuras. Portanto, nossa música deve refletir o caráter dele. Quer seja música sacra, quer seja não sacra. Agora, a pergunta sempre surge, né? O crente pode ver músicas que não sejam sacras? E eu vou responder de uma forma geral, sim. Um exemplo bem infantil, né? Quem já cantou? Isso. Tirou da minha boca, né? Tirei o pau no gato, mas o gato, oh, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar lá. Quem já cantou isso? Né? Oh,
secular, né? Mas tem muitas músicas seculares que daria para escutar. Você pode escutar. Música clássica. Eu não gosto de todas as músicas clássicas, assim, todos os tipos, mas tem algumas boas, dá para ouvir. É difícil achar, tem que cavar mais, procurar mais. Alguns musicais mais antigos. Esses de raiz, eu não posso falar esse, mas estou falando em termo geral. Músicas raiz, né, como a Amadeu estava perguntando. O problema é que muitas dessas músicas hoje, nos CDs que aparecem hoje, eles não são só aquela música tocada como era antigamente. Eles têm outros ingredientes que a gente vai... Mas o que nós vamos aprender nesse curso vai te dar princípios de música para você saber todo tipo de música, se é bom ou não é. Tá bom? Eu já falei dos mestres, né? Bach, Beethoven, Strauss, Handel, Mozart, etc. Esses são os mais clássicos. Tem algumas mais folclóricas, ou vamos dizer raiz, né? Ou outras que eu mencionei já. Mas os princípios que nós vamos aprender, por exemplo, tem um compositor que eu gosto muito, um compositor moderno, assim, do século XX, Leroy Anderson. Alguém já ouviu falar do Leroy Anderson? Quem já ouviu uma música chamada Sleigh Ride? Foi dele. Aquele typewriter, a máquina de escrever. Ele compôs essas músicas. Não é assim, mas mais ou menos assim. Mas mas nós vamos aprender princípios para você aplicar a qualquer tipo de música, ok? Que vão refletir o caráter de Deus, que vai ser de acordo com a ordem de Deus na criação. E nós vamos falar mais sobre isso. Então esse curso vai te dar o conhecimento para você saber selecionar música, tanto secular quanto sacra. Igual eu falei, é cada vez mais difícil no procurar e achar no mundo hoje em dia. Nova vida, nova música. A palavra de Deus fala sobre música. Já vimos Isaías 12:1. 2. Examinai tudo cuidadosamente. O que diz 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22? Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Isso pode estar se referindo à música? Alguém poderia perguntar, você não está sendo duro demais? Mal, aparência do mal, música? Bom, eruditos, estudiosos que estudam, conhecem o poder da música, usam termos ainda mais duros. Veja só, esse livro que nós já citamos, A Música, Sua Influência Secreta através das Eras, por Cyril Scott, ele é um compositor britânico, bem conhecido. Diz, pesquisadores têm provado para nós que não somente conteúdo emocional, mas a essência da própria forma musical tende a se reproduzir em conduta humana. Ele está dizendo que músicas sem palavras transmitem uma mensagem que se até, ele disse aqui, reproduzem em conduta humana. Então sim, nós podemos aplicar aquele versículo, toda a aparência do mal, para a música. David Tame, nós já citamos o poder secreto da música, diz a diferença principal entre música clássica. Nós vamos falar mais sobre música clássica, como ela comunica, e vocês vão entender melhor mais para frente. Mas ele diz, a diferença principal entre música clássica e música do século XX é o nível espiritual dos dois. É uma questão de motivo, do objetivo da música. Esta é uma questão fundamental de moralidade. Tipo de música clássica e popular, a diferença entre os dois. Então, pelas citações acima e outras que nós já vimos e vamos ver, nós podemos aplicar 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22 à música, sim ou não? Sim, claro. Pessoas estão dizendo que ela comunica de uma forma poderosa, que afeta a moral das pessoas, a conduta das pessoas. A música em si, sem as palavras, só a forma musical. Nova vida, nova música. A palavra de Deus fala sobre música. Terceiro ponto, música molda caráter. Veja, voltando ao livro de David Tame.
O poder secreto da música. Quem pode duvidar que música influencia nossas emoções? Certamente é verdade que, em primeiro lugar, só ouvimos música porque ela nos faz sentir alguma coisa. Lembra que eu falei disso? Pessoas ouvem música, eles nem entendem às vezes porque eles gostam do impacto que tem nas emoções, do que eles sentem. Agora, isto é muito interessante, pois se música nos dá sentimentos, então esses sentimentos podem certamente ser considerados experiências. E as experiências que temos em nossas vidas são um fator vitalmente importante na moldura de nosso caráter. Psicólogos têm estudado extensivamente para descobrir o que exatamente determina o nosso caráter. Nenhum projeto ou experiência psicológica séria nesse sentido tem deixado de concluir que as experiências na vida têm um papel extremamente importante em formar caráter. Quer dizer, música causa um impacto, uma experiência. Experiência vai moldando o caráter. Volta para aquelas duas terapeutas musicais, Carol Merle Fishman e Shelley Cash. Elas disseram: nós ouvimos sons com nossos ouvidos, nós lemos partituras musicais com nossos olhos, nós experimentamos tons com o nosso coração. Está falando de música, forma que o impacto que a música tem. Nós experimentamos tons com o nosso coração. Então isso nos leva a um terceiro silogismo. Nós já vimos dois, esse é o terceiro. Através do David Tame e através de outras fontes que nós acabamos de ler, mais um silogismo. Disseram que música é uma experiência, tá certo? Por que pessoas vão ouvir música se não é uma experiência? Por que jovens ficam doidos para voltar para casa, para ligar o rádio, para ligar o aparelho de som no quarto, fechar o quarto e deitar lá e ouvir a música? Porque é uma experiência. Concorda comigo? Quem concorda comigo? Ok, é uma experiência. E experiência molda, de acordo com os estudiosos, os psicólogos, os estudos deles, cerca de 1/3 de nosso caráter é influenciado pelas experiências da nossa vida. Portanto, parte dessa proporção de nossos traços de caráter é resultado da música que ouvimos. Então a música vai influenciar o nosso próprio caráter. Agora, algumas pessoas ainda não conseguem entender que música é uma experiência. Como assim música é experiência? Eu não estou entendendo. Então, nós temos 3 exemplos musicais que vão mostrar que música é uma experiência, que comunica para o seu coração alguma experiência. Então, eu vou começar tocando essa primeira música. Eu quero que todo mundo... Vamos fazer uma terapia aqui, né? Fechem seus olhos. Todo mundo fecha o olho. Ok? Fecha o olho. Escute nessa música. Eu quero que vocês me falam o que é que veio à sua mente. O que você pensou nessa... Essa música está vindo da onde, né? Escute só. O que vocês imaginaram? Quem falou catedral? Ok. Alguém mais vê alguma coisa na cabeça? Nuvens. Anjos. A novice rebelde, né? Experiência misturado com música.
Tiago. A Igreja Católica, né? Ele pensou em talvez uma catedral, né? Talvez um convento. Essa música te deu a ideia, você acha, de algo puro ou impuro? Puro. Não estou falando se você gostou, não estou falando. Mas esse tipo de música você tem que ouvir. Só isso. Não, algo mais transmitir uma ideia de pureza ou uma ideia de algo sujo, impuro? De pureza. Algo limpo. Parecia representando o bem ou representando o mal? Ok. O bem. Honestidade ou engano? Honestidade. Tudo isso. Pureza. Agora a segunda música. Essa próxima música é de um CD de Gone and Wine, não sei pronunciar o nome dele, mas o nome dessa música é de Haydn, desculpa, o compositor Haydn. E o nome desse CD, aliás, desse grupo de músicas é A Criação. A Criação. Essa música aqui representa um dos eventos da criação, um dos dias da criação. Qual? Tá? Então fecha o olho, imagina a criação. O que você acha? Qual dia, qual evento da criação? Vamos lá. Fecha o olho. Qual dia da criação? Qual evento? A senhora falou a luz. Quem mais achou que era a luz? Vários, ok. É o primeiro nascer do sol da criação. Okay? E vários, eu diria que uns metade, pelo menos para mais, acharam que era isso. E como isso foi transmitido? Pela música. E falou, essa música nós podemos ver que ela fala de caos, aí parecia caos, essa música, caótica, falava de ordem, né? Essa música falava de desígnio, de propósito, você acha que essa música falava de poder ou de fraqueza? Poder, grandeza, majestade, não é algo comum, isso tudo pela música. Vocês estão vendo o impacto que a música tem? Emocional, ele até afeta os nossos pensamentos, como nós sentimos ou pensamos. Todo mundo teve essa quase mesma experiência pela música que você ouviu. E como isso é importante nós pensarmos em versículos como Efésios 3:19, Provérbios 23:7, que a Bíblia diz, né, sobre o que nós pensamos, como isso nos influencia. Agora a última música. Que no comecinho aí, não agora, mas no começo, o que você pensou? Um carro conversível. Alguém falou rancho, né? Quem falou rancho? Paulo aqui? Cristiano? Uma viagem, uma aventura. A cavalo, talvez? Pode ser? Mais alguém? O que você pensou? Cowboy? Quem teve visão de alguma coisa no campo? Um cowboy, talvez. Alguém? Levanta a mão, quem? A maioria. Agora continua.
agora, o que você pensou? Alguém já pensou num bar, entrou num bar, já alguém cantando lá, aqueles, chegam uns rapazes, quem pensou nisso? Levanta a mão, alguns já estão falando assim por aí, né? Botiquinho, pensou nisso, né? Já o botiquinho, já. Você pensou numa mulher cantando lá na frente, meio pelo tipo de voz dela? Hã? Quem pensou assim? O conversível do Cleiton? Tudo bem. Tudo isso já começou nessa segunda música, já começou a vir ideias de clube noturno, bar, até para a forma que ela cantava. Sim ou não? Essa cantora é uma das mais populares da MCC, Música Cristã Contemporânea. O nome dela é Susan Ashton. Bem popular nesse mundo de MCC. Isso, essa música cristã. Exato. Tá vendo? E a maioria não entendeu as palavras. Mas a ideia que comunicou, ficou meio chocado que era música cristã. Né? Parecia, alguns já estavam no botequim, como que é? No barzinho, né? Ok. Tá vendo como que música é uma experiência? Tá bom, pode ser um pouquinho diferente para um, para outro, mas o impacto é assim. É música. Tem um impacto. Música é uma linguagem. Não tinha palavras aqui, era só música, som. Interpretando música popular, por David Brackett. Claro, fonte secular. Música popular nos lembra que toda música surge em um contexto social. Nós lembramos de uma peça musical e nos voltamos a ela vez após vez porque ela tem significado, porque ela tem o poder de mudar nossas vidas. Então, para nós evitarmos a aparência do mal, lembra aquele versículo que nós lemos, 1 Tessalonicenses, para evitar a aparência do mal. Para nós evitarmos essa aparência do mal, nós vamos expor a mensagem da música contemporânea, dissecá-la, cada parte da música, como que cada parte transmite uma mensagem, como que é usado os ingredientes da música, o que ela comunica ao ouvinte, a influência na cultura e na política, mostrar também o que dizem os cantores e compositores desta música, apresentar o que os críticos da música escrevem, não somente sobre as palavras, mas da música em si. Daí no final ficará bem claro a aplicação de 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Vai ficar bem claro. Nova vida, nova música. Falando em nova música, qual que é o tipo de música mais popular na nossa sociedade hoje em dia? Sem dúvida nenhuma. Rock. Agora pensa bem, considere que os jovens passam 6 horas por dia, em média, escutando música. Muitos têm coleções de milhares de reais, né, de dólares. E apesar de pessoas dizerem, olha, cada geração tem a sua música. Deixa eu dizer que as circunstâncias de hoje, a música de hoje, e a forma que é transmitida, que jovens são influenciados e vivem nesse mundo, é bem diferente do que a paixão por música no passado. Bem diferente. Nós vamos ver mais para frente como a música hoje em dia está mudando a sociedade, está mudando a cultura, está mudando política, está mudando valores. Hoje a música tem um lugar bem forte, predominante na sociedade, sem dúvida através de mídia, de massa, né? No livro O Fechamento da Mente Americana, está vendo lá que é um best-seller, é um livro mais vendido por Alan Bloom. Ele mostra o contraste entre a música dos anos 50 com a música de hoje. Veja só. Hoje, uma grande porcentagem de jovens entre a idade de 10 e 20 anos vivem pela música, diferente que no passado. É a sua paixão, nada mais os estimula como a música. Eles não conseguem levar nada mais a sério que não seja música. Quando eles estão na escola e com suas famílias, eles estão ansiosos para se plugarem de volta à sua música. Nada ao seu redor, escola, família, igreja, tem alguma coisa a ver com o seu mundo musical. Quem já viu jovens viciados em música? Já viu?
que não... Nós já tivemos entrevista de pessoas interessadas em estudar inglês. Uma vez veio o pai com 2 filhos e acho que um primo do pai também. 2 homens e dois jovens, acho que da idade de 14, 15 anos. Eles entraram, os 4 iam vir para a entrevista um sábado à tarde. Os 4 entraram para conversar sobre inglês, e aula de inglês. Os filhos, o menino e a menina, estavam com fones de ouvido o tempo todo. Entraram de fones de ouvido, nós sentados em volta da mesa, eles sentaram lá, fones de ouvido. Enquanto nós estávamos conversando, tendo uma entrevista, falando, daí saíram com esses fones, eles estavam no mundo deles. Antigamente, música não era assim, de forma nenhuma. Música até unia a família, era coisa familiar, é diferente a música no passado do que música hoje em dia. No passado, antes do rock, era considerado entretenimento sadio, música. Famílias cantavam juntos e era uma coisa sadia. Eles ouviam música juntos. Essa música do passado era influenciada pela música europeia, antiga, que influenciou a música na primeira metade do século XX. E era considerado até bom para as crianças e para o lar, para a família, unia. Hoje, música está separando. Nós não estamos falando de igreja agora, mas pessoas dizem, vocês pregam essa mensagem, vocês estão causando divisão em igreja. Não, quem está indo atrás desses outros tipos de música, eles estão causando divisões em igreja. Canta a música certa, todos os crentes vão ficar felizes, né? Bom, a gente vai falar mais sobre isso. Mas música hoje em dia não tem nada a ver com música no passado. Como salvo consciente, pensando no impacto que a música tem. Lembra, você ouve, qual que é a forma mais popular de música hoje em dia? Rock. Alguém vai falar sertanejo, alguém vai falar isso, aquilo, mas rock está em tudo, vocês vão ver. Rock está em todo lugar, nos rádios, em todos os canais, na televisão, nos videogames, nos comerciais, nos carros, nos comércios, nas casas. O som e a filosofia atrás desse som, que nós vamos ver na próxima lição, não hoje, penetram todas as áreas da nossa vida, dominam a nossa sociedade. Essa batida forte, insistente do rock, nós vamos falar semana que vem, aliás, a próxima vez que nos reunirmos, sobre isso. Então, eu faço pergunta para você, crente, salvo, consciente: quanto tempo você tem gastado, quanto dinheiro você tem gastado e tempo avaliando música em seu lar, combatendo a sua influência, investindo em música secular até, boa e saudável para seu lar, construindo bibliotecas de música. Falando de música secular, uma que a gente gosta de ouvir, às vezes algumas de Natal até, né, que não seriam consideradas sacras, né, e tem as de Natal sacras, né, que nós gostamos bastante também. Mas no seu lar, quanto tempo você tem passado construindo biblioteca de música sacra que honra a Cristo e reforça valores cristãos que você deseja ver em membros de sua família? Quanto tempo você até pensou nisso? Quanto você gastou nisso? Nova vida, nova música. A palavra de Deus, eu disse que fala sobre a música. Rock é a forma de música mais popular hoje em dia. E chegamos ao ponto C: tudo novo. O crente não deve só examinar tudo, mas ele deve também, tudo na vida do crente deve se tornar o quê? Novo. Isso inclui música? Deus espera que nós mudemos algo que é percebido por muitas pessoas como questão de gosto, preferência. Quando a Bíblia fala que tudo novo, está falando de música também? Veja 2 Coríntios 5,17. Vamos ler juntos. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que diz lá? Eis que tudo se fez, até a música. Tudo novo. Inclui música também. Isso nos leva, abre sua Bíblia, por favor, em Salmo 40, versículo 1 e 2. Vamos abrir. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Vamos ver algumas palavras aí. Lago horrível. Do hebraico, interessante isso, eu não estou querendo forçar nada, mas dizem que a palavra no hebraico para lago horrível é a mesma palavra que foi usada em Jeremias 46:17, quando Deus disse que Faraó era apenas um barulho. É a mesma palavra. Você pode conferir no lexicon, né? Seria literalmente um lago de barulho. Interessante que o Mick Jagger, deixa eu pôr a foto dele lá de novo, disse: rock é um barulho que fazemos. Só isto. Você pode ser bonzinho e chamar de música. A Bíblia diz que Deus se inclinou para a oração aqui do salmista, ouviu o clamor dele, tirou-o de um lago horrível, de um charco de lodo. Lodo escorregadio, né, te faz cair. Aí está falando de uma vida sem direção, uma vida sem graça, escorregadio. E diz aqui no versículo 1: tirou-me desse lago, do charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Fala de estabilidade, de firmeza, e firmou os meus passos. Deu direção para a minha vida, deu sentido para a minha vida. Foi isso que Deus fez quando Ele nos salvou. Amém? Tudo é novo. Nova direção, nova vida, novos propósitos. Tudo novo. Agora eu pergunto, esse tudo novo, pergunto novamente, né? Esse tudo novo inclui música? Agora vocês estão aí na apostila. De acordo com Salmo 40, versículo 3a? Sim, vamos ver aqui Salmo 40, versículo 3a. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, quando nós cantamos que mudança gloriosa em mim se operou, com Cristo no meu coração, isso está falando de tudo na sua vida. Agora você é salvo, agora você tem uma nova vida. Jesus mudou a sua vida. Quando você é salvo, muitas coisas mudaram. Agora, se você continua com o mesmo som saindo da sua casa, como da casa do seu vizinho que não é salvo, você não está experimentando o melhor de Deus para a sua vida. Se o mesmo som está falando que agora Deus é o seu cântico. Lembra de Isaías que nós vimos 12? Eis que o Senhor é meu cântico, Ele é minha música. Agora, se a mesma música, lembre-se, as palavras mudaram. Não, mas a música comunica sem palavras. Se a mesma comunicação, tipo de música, saindo da sua casa, do seu carro, do seu lar, é o que está saindo da casa do vizinho que não tem Cristo, que mudança você teve nessa área de música? Nenhuma. Nenhuma. Pessoas perguntam se é pecado ouvir música que não agrada a Deus. E eu não vou responder isso agora. Você vai ter que ver até o final do curso se você acha que é ou não é. Por tudo que você vai aprender. Mas por enquanto vamos dizer que muitos jovens e adultos estão sacrificando o melhor de Deus no altar de música do mundo. Quando a vida está cheia dos sons sensuais, eu vou mostrar esses sons sensuais e como elas comunicam, do mundo, pouco lugar há para a música que reflete o caráter de Deus. A música errada vai te arrastar para baixo. A música certa vai te edificar, vai causar sua mente e seu coração refletir na bondade de Deus. A música errada vai te fazer pensar nas emoções erradas, sem você saber. Fazer seus pensamentos refletirem a filosofia do mundo, enquanto que o som certo, a música certa, só pelo som, vai te ensinar sobre o Senhor e colocar os seus pensamentos sobre Ele. E esses são outros versículos que nós não vamos ver agora, você pode marcar, que fala do novo cântico, da nova música que Deus nos deu. Interessante, alguém poderia só ler o Salmo 89, 15, por favor? Rapidinho, alguém acha e lê rapidinho Salmo 89 e 15. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre.
Olha, um som diferente esse, né? Daí alguns falam, som alegre. Esse é o som alegre. Vamos ver se esse é o som alegre. Nós vamos ver na semana que vem o que é esse som aí. Mas não é o som alegre. Eu vou mostrar o que faz uma música alegre, o que faz uma música triste. Eu vou mostrar o que essas batidas acrescentam na música. Vamos ver. Não agora. Tá? Mas bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, o som feliz. Um desses fala que vamos anunciar, né? Interessante esses versículos que falam sobre o cântico novo. Fala, olha, nós vamos ter um cântico novo e muitas pessoas vão ouvir o nosso cântico e vão gostar. Tem outra lição que vai falar sobre música e se a música é para ser usada como ferramenta de evangelismo. Vamos falar sobre isso. Mas note o fim do versículo 3. Continua lá no versículo 3 de Salmo 40. Qual que é o resultado do novo cântico? Muitos o ouvirão, né? Tá certo? Não ouvirão, né? O verão. Isso é significativo. Está falando do seu testemunho vibrante de vida sua. Nós vamos mostrar que a música, eu não quero entrar nesse assunto ainda, mas não é que eles vão ouvir minha música e vão achar bacana. Não, eles vão ver a sua vida diferente. E esse novo cântico vai fazer parte dessa vida que Deus te deu depois que você foi salvo. Novo cântico, sim, tem tudo a ver. Esse novo a palavra hebraico é chadash, e no grego é kainos, é o novo em qualidade. Isso que é a palavra, novo em qualidade, novo em frescor. Não é algo novo assim, apareceu agora. É uma qualidade diferente, é isso que está falando. E esse cântico novo vai fazer parte da nova vida em Cristo Jesus. Então, voltando para lendo 1 Crônicas 16, 23, cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Essa palavra em inglês, anunciai, é show forth. Show forth, é diferente de que simplesmente anunciar com a boca, é demonstrar. É isso que está falando. Muitos o verão e crerão. Então, quando salvos, nós deixamos muitas coisas ao começarmos a vida cristã. Enquanto o Espírito Santo começa a trabalhar nossa vida, reger nossas vidas, deixamos hábitos. Quando alguém aceita Cristo, você começa a esperar, não de um dia para o outro, mas com crescimento. Eles vão mudar hábitos. Se eles falavam palavrão, você espera que eles vão parar de falar palavrão, né? Às vezes demora um pouco, mas você espera ver algum fruto, ações. Eles vão para lugares diferentes, eles vão pensar diferentes, vão ter atividades diferentes. Desejos que refletem o mundo vão sair e vão ter outros desejos. E agora, na autoridade da palavra de Deus, que fala do novo cântico, sugiro também que a música do mundo também deve ser deixada para trás. Aliás, esse é o primeiro argumento contra a neutralidade da música. Se música realmente fosse neutra, por que haveria necessidade de uma mudança de caráter na nossa música depois da salvação? Ele falou, eu colocarei um novo cântico de melhor qualidade, de melhor frescor, se música é neutra, né? Então, nova vida, a palavra de Deus fala sobre música nesses lugares. E qual que é a balança de Deus? Terminando esse último pensamento. A Bíblia diz em Efésios 5, 10, 11, que nós devemos o quê? Aprovar o que é agradável ao Senhor. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém. Quem diz amém para isso? Amém. Esse é o balanço de Deus. Amém. Aprovar o que é positivo, o que é certo, o que agrada a Deus, o que é da vontade perfeita de Deus, que traz gozo e contentamento. Tudo bem, mas não para aí. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Tem a parte negativa. Então, é verdade, devemos amar o que é certo, o que é bom, mas também ao mesmo tempo nós devemos não fazer o que é errado, né? Não ter o mal em nossa vida. E tem muitos salvos que param aí também, mas Deus não para aí, Ele vai além. A balança de Deus é assim, nós temos ainda que não comunicar com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Quer dizer, nós temos que, além disso, nós temos que expressar nossa desaprovação contra coisas que é errado, que nós achamos que é mal, que causa mal. Por isso estamos tendo esse curso aqui. E essa é a balança certa de Deus, porque para Deus, na palavra dele,
vez após vez, você vai ver, pode preencher. A palavra de Deus mostra que não pode haver positivo sem negativo. Agora alguém pode dizer, cuidado, né? Os neo-evangélicos falam isso. A vida cristã é conhecer ao Senhor como Salvador, não é uma lista de nãos. Num sentido é, mas num outro não é. Vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é um soldado aprendendo a atravessar um campo minado. Então você pode preencher aí. Um soldado que aprende a atravessar o campo minado. Ele aprende a viver do princípio de testar o que pode parecer inofensivo, mas na verdade é mortal e destrutivo. Ele vê uma coisa, parece uma moita, parece uma graminha, mas ele pisa lá e morre, né? Então ele aprende a testar o que pode parecer inofensivo. À primeira vista ele quer ver se é ou não é, né? Agora, essa analogia está certa para nós? Nós podemos dizer que na vida cristã, algo que presumimos às vezes ser inofensivo, sem testar e provar à luz das Escrituras, pode certamente ser nocivo à sua vida cristã. Você acha que isso é verdade? Sim. O que diz 1 Pedro 5,8? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o último exemplo é um casamento. Sim, quando você casa, você não é casado porque você disse não para todas as outras pessoas. Você é casado quando você diz sim para uma pessoa, mas automaticamente você está dizendo não para as outras pessoas. Você disse sim para uma. Dizendo sim para Jesus te faz um cristão, mas quando você diz sim para Jesus, significa que você está dizendo não para todos os outros. Todas as outras religiões, todas as outras formas de salvação. Você disse sim para Jesus e não para tudo mais. Para as boas obras, para o seu batismo e sim para Jesus. Está vendo? Não existe positivo sem o negativo. A gente fala no Instituto que o negativo sempre define. Tudo que tem que ser definido na Bíblia, que é de importância, tem que ser definido pelo negativo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Se pessoas concordam, amém, é pela fé. Não das obras. O negativo define, né? Então Deus diz assim, pensando nessa analogia de casamento, Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Alguém diz, isso não é balanceado, mas essa é a balança de Deus. Então, terminando, o último slide, o que pode te fazer mal na vida cristã? O bom, o positivo, o saudável pode te fazer mal? Não. O que pode te fazer mal? As coisas questionáveis. Sabe, o mal às vezes não nos pega. Às vezes pega, mas estou falando às vezes aquela coisa, isso é feia, sujo, daí você fica longe, mas às vezes Satanás pega com o quê? Com as coisas questionáveis, na categoria cinza ou preto, pode prejudicar seu testemunho e crescimento no Senhor. A conclusão, elas devem ser apontadas como minas no campo de batalha.